assunto que ele está cada vez mais se aprofundando, né? Vai de cara na sexualidade afrodisíacos. Então seja muito bem-vindo novamente e aproveitem a palestra. Obrigado. Então, gente, a gente vai ter uma abordagem ocidental e oriental, já que tem muitas pesquisas no Ocidente que ajudam a gente a entender a sexualidade e também a visão oriental de sexualidade e também de afrodisíacos. Bom, então, antes de falar especificamente de sexualidade, de afrodisíacos, a gente vai começar falando sobre os objetivos da vida. Dentro da tradição indiana, existem os objetivos da vida bem especificados. Né? Quando a gente começa a estudar a filosofia indiana, o pensamento indiano, tem 4 objetivos da vida. Mas, e na visão ocidental? Já se perguntaram quais são os objetivos da vida na visão ocidental? Alguém já se perguntou isso? Próximo. Mais um. Então, qual o ponto de vista ocidental? Mais um. Mais um. Então, no Ocidente, a gente não pensa muito nisso, né? Qual o objetivo da vida? A gente nasce, cresce, estuda, dorme, trabalha, faz atividade física, namora, diverte-se, tira férias, viaja, casa, tem filhos, envelhece, aposenta-se e morre. Não tem muitos objetivos específicos no pensamento ocidental, a não ser que você comece a frequentar uma religião. E a gente vai ver que pesquisas ocidentais mostram que religião faz bem à saúde. Próximo. Então, mas do ponto de vista oriental, existem especificamente 4 objetivos da vida humana. Todo ser humano, quando chega nesse planeta, ele tem que cumprir esses 4 objetivos. Senão, segundo o pensamento oriental, ele não teve uma vida totalmente realizada. Próximo. Então, o primeiro objetivo seria Dharma. Dharma vem do radical sânscrito dri, quer dizer sustentar. Então, Dharma é aquilo que sustenta a nossa vida. É a conduta adequada de cada ser humano, o dever de cada um, aquilo que promove harmonia e equilíbrio a cada pessoa que está aqui presente. Mas o interessante, que o pensamento oriental fala, que cada pessoa nessa sala tem um Dharma distinto. O meu Dharma é diferente do Dharma do Eric. Tá? Cada um tem o seu Dharma. E às vezes as pessoas ficam confusas em saber, mas qual é o meu Dharma? Qual é a conduta adequada que vai me levar à harmonia e equilíbrio? Às vezes acontece essa confusão. Artha, riqueza. Então, dentro do pensamento indiano, o acúmulo de bens materiais, a riqueza, é um dos objetivos da vida humana. Ninguém vive sem um pouco de dinheiro. O mínimo de dinheiro é necessário. Ninguém mora numa caverna no Ocidente. A gente tem os cavernantes, que moram em cavernas, né? Mas aqui a gente não mora. Então a gente precisa de Artha. E, por último, que é o objetivo maior desse bate-papo aqui, Kama. Kama, também colocado nos textos indianos, é o prazer. São os desejos. Mas aqui não é o prazer espiritual. Aqui, deixa-se claro que é o prazer dos sentidos. É você realizar desejos relacionados ao corpo, aos sentidos mesmo. Isso faz parte de um dos objetivos segundo o pensamento indiano. Próximo. Então, tem um texto que seria o maior épico da Índia, não é? Um dos maiores clássicos do planeta, que é o Mahabharata. O Mahabharata tem um grande guerreiro que é Bhima, que seria irmão de Arjuna. Ele luta ao lado de Arjuna, que é o herói do Mahabharata. No Mahabharata, Bhima fala o seguinte, sobre o prazer e os desejos. Aquele que não tem cama, não deseja Artha, ou seja, riqueza. Então Bhima está colocando a importância de cama na nossa vida. Aquele sem cama não deseja Dharma, que é a conduta adequada. Aquele sem cama não sente e deseja. Por isto, segundo Bhima, Kama é o principal dos 3. Dharma, conduta adequada, Artha, bens materiais, e Kama, prazer dos sentidos. Todas as coisas estão permeadas pelo princípio
Kama, segundo Bhima. Próximo. E aí ele termina aqui, no //, próximo. Um homem fora do envolvimento com Kama nunca fará parte deste mundo. Assim como a manteiga é a essência do coalho do leite, desta forma Kama é a essência de Dharma, que é a conduta correta, de Artha, que é a riqueza. O óleo é melhor que as sementes oleosas. Ghee é melhor que iogurte. Flores e frutos são melhores que a madeira. Desta forma, segundo Bhima, Kama é melhor que Artha, que são as riquezas, e Dharma, a conduta correta. Assim como o néctar é extraído das flores, Kama deve ser extraído desses dois. Kama é o pai, ou seja, seria a fonte de Dharma, de uma conduta correta, e de Artha, de riqueza, de bens materiais. Kama é a alma desses dois. O que vocês acham disso? Quem concorda e quem discorda de Bhima? Vocês já pensaram nisso? A importância do desejo na nossa vida? A importância do prazer na nossa vida? Aí vem aquela questão. Quando eu estava na Índia, eu passei 4 meses lá estudando meu doutorado, eu fiz, claro, celibatário. Sou um homem casado, fui sem minha esposa, não tive atividade sexual. E eu tive a oportunidade de me observar, de parar para olhar para dentro. Nesse momento, eu ficava me perguntando, de onde vem o desejo? De onde nasce o desejo? Vocês já se perguntaram isso? Quando você está sozinho no quarto, meditando, pensando em Ayurveda, em filosofia, você pode se dar o luxo de pensar no seu desejo pessoal. Aí uma hora eu achava que meu desejo vinha da minha mente, meus pensamentos, das minhas fantasias. Outra hora eu achava que não. Desejo vem dos sentidos. Quando eu vejo algum objeto, eu vejo uma mulher bonita que eu desejo vem do sentido. Não. Outra hora eu falava, não, nada disso, desejo vem do corpo. O corpo traz desejos que vem à mente e que aí geram as fantasias. Então, gerou uma grande confusão em mim. De onde vem o meu desejo? Próximo. E aí vem o quarto objetivo da vida humana, que é moksha. Na verdade, o quarto objetivo seria aquele que realizaria todos os nossos desejos. É dito, próximo. É dito que autorrealização, libertação, nirvana, iluminação, Sahaja Nirvikalpa Samadhi, que é o nome que os mestres sábios da Índia dão, seria a realização de todos os desejos. Através desse estado de consciência, que Buda chamou de nirvana, Jesus chamou de reino de Deus, reino de Deus está dentro de vós. Através da realização desse estado de consciência, eu realizaria todos os meus desejos. E chegaria ao nível da minha consciência, que é dito nos textos, desirelessness. Desirelessness seria a mente sem desejos, porque eu realizei o maior dos desejos, realizei o desejo, que é moksha. E aí, como definir moksha? Um grande sábio da Índia, a gente passou no passado um filme sobre ele, definiu moksha. Próximo. Como é que ele definiu? Manter-se na realidade é samadhi. Samadhi é êxtase espiritual. Manter-se em samadhi por meio de esforço é savikalpa samadhi. Mergulhar na realidade e permanecer alheio ao mundo exterior é nirvikalpa samadhi. E, porém, ele afirma, permanecer no estado natural, original, puro e sem esforço é Sahaja Nirvikalpa Samadhi. Então, Sahaja Nirvikalpa Samadhi, segundo Rama, esse grande sábio do sul da Índia, seria o estado de autorrealização, seria moksha. Nesse estado, nós não temos mais desejos. Se a gente faz alguma coisa, é para o bem comum. Não faz uma coisa para o meu bem pessoal, porque eu não preciso mais de nada. Eu já cheguei àquele estado que todos nós gostaríamos de estar, o reino dos céus, o reino de Deus. Próximo. Então, existe na tradição védica os 4 estágios ideais de vida. É interessante, é diferente de nós aqui, não é? Lá, nos Vedas antigos, a pessoa passaria por 4 estágios. É interessante ver esses 4 estágios e como ele é diferente da nossa sociedade. Próximo. Brahmacharya. Então, o que é o Brahmacharya? É o primeiro estágio do desenvolvimento da pessoa. Primeiro, ela vai estudar. E para estudar, ela tem que estar totalmente concentrada nos estudos.
Para isso, ela não pode pensar em namorar. Então, o Brahmacharya não pensa em namorar. Ele é um estudante concentrado naqueles estudos, naquele conhecimento. Próximo. Depois vem Grihastha. Grihastha é aquela pessoa que casa. Na Índia, a maioria dos casamentos ainda são arranjados. Então, as famílias se unem e o jovem e a jovem se casam. Esse é o estado de Grihastha na tradição dos Vedas. O terceiro estágio é o Vanaprastha. É aquela pessoa mais velha que busca autoconhecimento. É o momento de buscar o autoconhecimento. Você já casou, você já estudou, você já casou, você já teve filhos, seus filhos já cresceram, sua família já está bem, você já pode parar e olhar para você e buscar o autoconhecimento. É o terceiro estágio da desenvolvimento da tradição védica. E por último, o quarto estágio é o sannyasi. Quem é o sannyasi? É aquele que se retira do mundo, aquele que vai apenas buscar Deus, buscar autorrealização, buscar moksha. Esse seria o quarto estágio. É o asceta errante que busca a autorrealização. Alguns desses ascetas são chamados ainda de sadhus, são monges errantes. Então, esses seriam os quatro estágios, segundo os Vedas. Você vê que o nosso estágio aqui, nós todos aqui, nós estamos nesse estágio aqui, no segundo estágio. Pessoas de família. Próximo. Mais um. Então, olha o que disse Freud há 100 anos atrás. Olha que interessante. Sem dúvida, o amor sexual é um dos conteúdos principais da vida. E a união da satisfação emocional e física do prazer amoroso constitui, desde logo, um dos pontos culminantes da mesma. Todos os homens e mulheres, salvo alguns obstinados fanáticos, sabem disso e agem de acordo, mesmo que não se atrevam a confessar. Vocês concordam com Freud? Tem gente que não concorda. Há controvérsias. Próximo. Então, seu ponto de vista ocidental. Do ponto de vista ocidental, sexualidade saudável é qualidade de vida. Já pensaram nisso? Sexualidade saudável é qualidade de vida. Qualidade de vida passa por uma sexualidade saudável. Aí vem a segunda questão. O que é uma sexualidade saudável? Próximo. Mais um. Então, algumas pesquisas que eu trouxe do Ocidente. 55% ou mais de mulheres casadas, ou seja, com relação estável, não têm desejos pelo marido. Será que tem desejo por outras pessoas? Essa pergunta, essa pesquisa não respondeu. Próximo. 40% de casais não estão satisfeitos sexualmente. Próximo. Existe uma crescente incidência de homens que preferem a masturbação. Homens até casados. Aí eu perguntei para uma colega médica, que ela me falou isso, eu fiquei perguntando, mas por que um homem casado prefere a masturbação a se relacionar com a sua esposa? Sabe qual foi a resposta? Relação sexual dá muito trabalho. Masturbação é mais fácil. Você vê, há uma insatisfação sexual na vida das pessoas com relação estável. Próximo. Olha só que interessante isso, Em uma lista de 1 a 10 coisas, ou seja, pegaram casais com relação estável e perguntaram, deram 10 coisas, para o homem e para a mulher do casal, e perguntaram, o que é mais importante para você dentro do seu casamento, dentro da sua família? Olha a resposta, como é que é interessante. Em uma lista de 1 a 10 coisas no casamento, o homem colocou o sexo como a segunda mais importante. A segunda mais importante é o sexo do homem. Com atrás apenas da alimentação. Primeiro o homem prefere comer, depois ele prefere transar. Nessa pesquisa, disso. E aí fizeram a mesma pergunta para a mulher. A mulher falou o seguinte, não, o sexo para mim é a 8ª coisa mais importante no meu relacionamento estável. Só perde para 2 coisas. Atividade física e viagem. Vocês viram alguma diferença na resposta? Tem alguma diferença? Ou a resposta é igual? Você vê, aqui começa a insatisfação sexual. Porque nessa pesquisa, o homem pensa mais em sexo que a mulher. Ou o homem valoriza mais a vida sexual do que a mulher.
Próximo. Então, aí tem uma outra pesquisa que fala o seguinte: após os 40 anos, os homens têm em torno de 50% ou mais de disfunção erétil. Vocês sabem qual é a diferença entre disfunção erétil e impotência? Quem sabe a diferença? Eu brinco que eu tenho disfunção erétil, os outros homens têm impotência. Brincadeira, tudo a mesma coisa. Próximo. Então, muita gente não sabe, mas isso aí a ciência fala isso, que a libido, o que é libido? Desejo sexual, está diretamente relacionada à testosterona, hormônio sexual masculino, tanto nos homens quanto nas mulheres. Quer dizer, nós desejamos o nosso parceiro sexualmente devido à nossa concentração de testosterona no nosso sangue, diz a ciência, tanto o homem quanto a mulher. Próximo. Então, o que diminui testosterona? Isso é muito interessante, tanto no homem quanto na mulher. Obesidade. Hoje de manhã, meus dois colegas me ajudaram muito nesse bate-papo. Por quê? Eles mostraram que obesidade, a pessoa não tem tesão, quem está obeso diminui tesão, né? Mas quem está obeso diminui testosterona. Alcoolismo, e olha só, pasmem, pesquisas recentes mostram o seguinte: mulheres que tomam regularmente anticoncepcional oral têm 1/4 de testosterona do que mulheres que preferem outro tipo de prevenção, que não tomam anticoncepcional oral. Outro dia eu estava conversando isso com uma paciente minha, jovem, de 30 anos, está querendo engravidar, está com dificuldade de engravidar. E ela me disse o seguinte: ela tomou por 10 anos anticoncepcional oral. E a libido dela foi lá embaixo. E ela achou que era por causa de fatores emocionais, outros fatores. Eu falei: não, isso pode ser que a sua testosterona esteja lá embaixo, ou seja, esteja mais baixa do que uma pessoa que não toma anticoncepcional oral, devido ao hormônio. Então, anticoncepcional oral prejudica a sexualidade. Próximo. Então, outras coisas que prejudicam a sexualidade: insônia, depressão, estresse, claro, dieta, uma dieta que não é saudável, uma dieta inadequada, e sedentarismo. Então, se nós queremos melhorar a nossa sexualidade, nossa vida sexual, a gente deve evitar essas coisas aqui. Aí vem quem? O Ayurveda, trazendo um caminho para o autoconhecimento, um caminho para melhorar a nossa saúde. Então, sexualidade está diretamente ligada à saúde e aos bons hábitos. Próximo. Você trouxe? Obrigado. Anjo da guarda. Esquerda ou direita? Esquerda. Direita. Agora sim. Então, olha só que pesquisa interessante, né? Eu, como homem casado, segundo casamento com 50 anos, eu entendo bem essa pesquisa. Olha só. No Zaire, a poligamia é legal. Ou seja, se você é um homem rico, você pode ter mais de uma mulher e isso é legal. A poligamia é legal. Ou seja, pode ser que não seja muito legal para as esposas, mas legalmente é aceitável, tá? Então, o que mostrou essa pesquisa? Tem 200 fazendeiros ricos do Zaire, que eram polígamos, tinham mais de uma mulher, tinham várias mulheres. E claro, se tem várias mulheres, tem vários filhos. Mostrou o seguinte, que a testosterona desses casados com várias mulheres era muito menor que a testosterona dos solteiros. Eu entendo isso. Por quê? Porque administrar um casamento com uma mulher é difícil. Imagine administrar um casamento com 4 mulheres. E cada mulher com 2 filhos. Você vai administrar 8 filhos e 4 mulheres. Eu acho impossível isso. Não passa na minha cabeça isso. O estresse que esse cara deve passar, o estresse, a gente já viu que estresse aqui, ó, estresse. A testosterona dele vai embaixo, não tem testosterona. Não tem libido, não tem tesão, acabou, vai embora. Melhor ele tomar aspirina. Vamos lá, outra. A outra sou eu mesmo. O outro sou eu. Olha só, olha isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Tenho observado isso na minha clínica diária. Sabe quando o homem chega ao ápice da sua sexualidade? Eu sei que não é aos 50 anos, minha idade. Bom, mas é aos 16.
pesquisas mostram que a testosterona para aumentar. Testosterona está mais alta no homem, no adolescente, 16, 17 anos, até 16, 18. E na mulher? Quando a mulher chega ao ato da sua sexualidade, aos 30, gente. Peraí, mas será que a mulher de 30 tem que transar com cara de 16? Não, não é bem isso. Não é bem isso. Passa na cabeça de vocês, mas não é bem isso. Mas eu tenho observado, na minha prática clínica, mulheres na casa dos 30 tendo relações estáveis com homens na casa dos 20. As mulheres estão preferindo homens mais jovens. Tenho observado isso com vários casais. Né? Então, mulher de 30, homem de 16. Próximo. Então, aí vem aquela famosa pergunta: qual é a solução para os distúrbios relacionados à sexualidade? Qual é a solução para tudo isso que a gente colocou aqui agora? O que vocês acham? Qual é a solução? Existe solução? Essa famosa, a mulher pensa de um modo diferente do homem. Isso é levado para a sexualidade, é claro. Sexualidade é uma coisa isolada. Você tomar um Viagra, tem uma ereção e acabou. Não é isso. Sexualidade é uma relação, é um relacionamento. Qual é a solução para isso? Bom, vamos lá. Olha isso aqui. Então, olha só que interessante. Nós no Ocidente só começamos a estudar sexualidade de 2 séculos para cá no máximo. No Oriente, a sexualidade era estudada há muitos e muitos anos. Olha só, vários textos publicados no Oriente sobre sexualidade. O mais conhecido é o Kama Sutra, que é publicado entre o século I e o século IV. E o Kama Sutra de Vatsyayana já citava 10 autores mais antigos. Né? Então não é o primeiro texto. Já existiam muitos textos antes dele. Outros textos aqui sobre sexualidade, publicados no Oriente. Olha quantos textos aqui. Eu descobri pelo menos 8 textos bem famosos sobre sexualidade. Esse aqui é publicado no Oriente Médio, na Tunísia. No século XIX, Richard Burton, ele fundou a Kama Shastra Society em Londres para estudar a sexualidade na visão oriental. E foi ele o primeiro tradutor do Kama Sutra. Então, olha só que interessante que o Kama Sutra fala. Depois de ele refletir sobre as obras de Bhattacharya e de outros autores antigos, ele já tinha autores antigos antes de Vatsyayana. Vatsyayana é o autor do Kama Sutra. Pensar sobre o significado das normas prescritas por elas, essas obras antigas. Este tratado, Kama Sutra, foi composto segundo os preceitos da Sagrada Escritura, para benefício do mundo, por Vatsyayana, quando estudava religião em Benares. Olha que coisa incrível! O cara estudando religião em Benares, que é Varanasi, um dos lugares mais sagrados do mundo, ele pensou em escrever um texto sobre sexualidade. Olha, uma sacação assim incrível. Vatsyayana dedicava em Benares inteiramente a contemplação da divindade. Esta obra não é para ser usada apenas como instrumento para satisfazer nossos desejos. Não, é muito mais profunda. Uma pessoa versada nos verdadeiros princípios dessa ciência, que preserva a dharma, a virtude, arta, bens materiais, cama, prazer ou satisfação sexual, e que se interessa pelos costumes do povo, certamente dominará os seus sentidos. Olha só que interessante. Para ter uma sexualidade saudável, tem que ter autocontrole, domínio dos sentidos. É uma outra visão de sexualidade. Em resumo, uma pessoa inteligente e sagaz que leva em consideração dharma, arta e kama, ou seja, dharma, virtude, arta, bens materiais e kama, desejos, sem se tornar escrava de suas paixões, obterá sucesso em tudo que realizar. Interessante, isso é uma outra visão da sexualidade. Necessita de autoconhecimento e de autocontrole para ter uma sexualidade saudável, segundo a visão oriental. Então, no texto, que é um texto interessantíssimo e tem uma boa tradução em português, tem vários capítulos, né? União sexual, a esposa dos outros cortesãs. Então é muito interessante adquirir esse texto e lê-lo. Né? Então, aí vamos entrar na questão dos Vajrayanas.
Vage é como cavalo, né? E karma é ficar como. Então, Vajikarmas fortalece as pessoas como um cavalo. Os Vajikarmas são consideradas substâncias afrodisíacas, ou seja, promovem libido ou desejo sexual. Então, é um dos capítulos importantes da medicina ayurvédica, o Vajikarma. Então, quais são as funções principais dos Vajikarmas? Promove saúde, promove a sexualidade das pessoas saudáveis, ajuda sexualmente pessoas fracas e forma tecidos saudáveis. A gente vê que a concentração aqui é outra, é na pessoa saudável, é em promover tecidos saudáveis. Diz que o tecido sexual é o último tecido a ser formado na produção de tecidos orgânicos internos. Então, os Vajikarmas ajudam a produzir tecidos que levam a uma sexualidade saudável. Então, quais são as ações da terapia Vajikarma? A gente vai falar agora sobre ela. Fortalece a pessoa, promove potência, virilidade, excitação sexual, aumenta o prazer e a duração da relação sexual e melhora a saúde. É dito que Vata, Pitta e Kapha têm sexualidades diferentes, né? O Vata seria o rapidinho, vai ser bom, não foi? O Pitta é o intermediário, né? O médio. E o Kapha é aquele que devagar e sempre, né? É aquele que não cansa, que ele vai, vai, vai. Interessante que dizem que eu sou Vata Pitta ou Pitta Vata. Mas na sexualidade eu sou Kapha, não sei porquê. Eu acho que é uma coisa assim, não sei, genética. Aumenta a Ojas, isso é muito importante. O que é Ojas? É a essência vital. Ojas tem relação com o sistema imunológico, né? Então, uma pessoa que tem um bom Ojas tem um bom sistema imunológico. Isso é fundamental, né? Então, tudo isso é efeito da terapia Vajikarma. Então, algumas substâncias utilizadas na terapia Vajikarma. Olha que interessante. Claro que são substâncias indianas, né? Ashwagandha, dizem que aumenta a testosterona, excelente, como estimulante da sexualidade. Shatavari, a gente tem usado muito Shatavari, as palavras lacrimosas da mulher no climatério, que é os anos que antecedem a menopausa, na mulher durante a menopausa, na mulher pós-menopausa. Um efeito fantástico, beneficiando a mulher. Shukra aumenta a ejaculação do sêmen, substâncias que promovem sêmen. O leite orgânico, aqui tem que ser um leite da vaca feliz, não pode ser um leite da vaca deprimida, tem que ser um leite verdadeiramente orgânico, tá? E o amalak, que implica officinalis, uma das frutas mais usadas na Índia. Shukra stambaka aumenta o tempo da atividade sexual. Por exemplo, noz moscada. Sabe qual é o grande afrodisíaco? Vocês pegaram um leite morno da vaca feliz e colocaram uma colherzinha de café em pó de noz moscada, misturarem e tomar. Aquilo é ótimo. Antes, durante ou depois da atividade sexual. Muito bom. E Shukra Susaka, seca o sêmen. Isso é para você não promover anticoncepção, né? Aridaka, que é outra fruta indiana muito usada. Então, algumas plantas medicinais muito usadas como Vajikarmas. Temos aqui, ó, Ashwagandha, que é um dos mais usados, que é o ginseng indiano, é um tônico físico e mental, antidepressivo. Shatavari, que é a planta mais usada para a mulher. Mucuna purus, que é o pó de mico, né, mas é semente ou raiz do pó de mico, não é por causa da coceira, que ele é afrodisíaco, veja bem. Jatifala, que é a noz moscada, que é excelente, mas noz moscada tem que usar dose moderada, doses altas podem levar a turbulência mental, fome, excesso, então até 5 gramas ao dia no máximo. Uma colherzinha de pequenininha de cafezinho do pó, um leite morno. A grande segredo do Ayurveda de tomar o leite é o seguinte: leite nunca é tomado
tomado com nada. Leite é sempre isolado. Então a Ayurveda indica leite morno da vaca feliz como nutridor, isoladamente, nunca junto com a comida, e você bota condimentos. Pode botar noz moscada, pode colocar canela, um pouquinho só, pode colocar gengibre, porque isso bloqueia o efeito mucogênico do leite. O leite forma muco, tá? Então, por exemplo, capa não deve tomar muito leite porque forma muco. Esses condimentos bloqueiam esse efeito, você pode tomar um copo de leite morno sem problema. E tribulus terrestres, que é o Bokshura, que também é dito um Vajrayana, um afrodisíaco. E temos os Vajrayanas brasileiros, não é? Olha só, aqueles que é fácil de encontrar no nosso país. Catuaba, que é a Mopaega mirando, a raiz da catuaba, 2 a 10 gramas ao dia. Pode fazer a mesma coisa que a gente faz com uma noz moscada misturada com leite morno, para impotência, digestão lenta e depressão. Marapuama, que é Piticopéca alucinato, também raiz, 500 mg a 2 gramas, também para impotência, depressão e anorexia, que é a falta de fome. E o pó de mico, que é a raiz, né? 400 mg do extrato seco, tem no mercado, é usado para Parkinson, disfunção erétil, impotência sexual e como um tônico afrodisíaco. São os Vajrayanas brasileiros. Então, Sankalpa é o melhor Vajrayana. Sankalpa é determinação. Dito que uma bela mulher ou um belo homem é considerado o melhor Vajrayana. Uma mulher ou um homem carinhoso, melodioso, é um grande afrodisíaco. Uma mulher ou um homem nervoso, raivoso, é um grande anafrodisíaco. É um grande broxante, não é? Tem um companheiro, uma companheira que está sempre reclamando de tudo, cri-cri, e merece. Então, quando a gente não deve usar a terapia Vajrayana? O que fala aqui a tradição? Olha só, pessoas muito idosas, né, no final da vida não tem indicação. Jovens, muito jovens também não tem indicação, né? Pessoas, olha só que interessante, sem autocontrole, sem autodomínio, porque é essencial o autodomínio para a terapia Vajrayana. Ou seja, não é usado assim, tem que ter autocontrole dos sentidos. Aqui, terapia complementar, atividade física, como falou o Dr. Guilherme de manhã, fundamental. A gente recomenda atividade física na água, que não sobrecarrega as articulações, até o que pessoas obesas podem fazer, como natação, hidroginástica. Mas, um dia eu aprendi isso, achei muito interessante. Sabe qual é a melhor atividade física? A melhor de todas? Quem sabe qual é a melhor atividade física? É aquela que você faz. Aquela que você faz. Se a sua atividade física é caminhada, você faz caminhada todo dia, está ótimo, é essa. Se a sua é natação, por exemplo, eu faço natação 3 vezes na semana e faço Hatha Yoga. Para mim, é a melhor atividade física que eu vou e faço. Né? Yoga, fantástico, Tai Chi Chuan. Quem não se dá bem com yoga, pode tentar Tai Chi Chuan, que é excelente atividade física. Meditação, para a gravação de Vata aqui, é ótimo. E a dieta. É dito que esses alimentos aqui promovem efeitos afrodisíacos. Por exemplo, carnes, que tem zinco, né? Tem substâncias, proteína. Então o Ayurveda não é uma medicina vegetariana, alguns pensam que é, não é? Utiliza substância de origem animal, vegetal e mineral. Alguns médicos ayurvédicos são vegetarianos, outros não são, né? Ostras tem zinco, ovos, por que o ovo aqui? Porque o ovo tem colesterol. Peraí, mas o colesterol não é ruim para a saúde? Não, sem colesterol não tem hormônios estrógenos, tem hormônios esteroides. Então, quando você for um hormônio de esteroides, testosterona, estradiol, estrógenos, e progesterona precisam de colesterol. Você tem que ter o colesterol naquele limite normal. Os excessos são prejudiciais, mas sem colesterol você não fabrica hormônio. Hormônios esteroides, testosterona, progesterona. Feijões também são ricos em zinco, são ótimos, proteicos, alho, quercetina e brócolis, que também é um excelente alimento, ele é anticancerígeno e tem também zinco. Então esses alimentos têm que fazer parte de uma dieta Vajrayana. Eu não recomendo carne para meus pacientes, né? Mas peixe. Mas a carne, ela aumenta a excitação sexual.
Então, qual a solução? Lembra da pergunta lá atrás? Agora a gente vai finalizar. Qual é a solução? O que vocês acham? É o Viagra? Viagra é a solução? Eu tenho muitos pacientes que tomam Viagra, interessante isso, não que eu recomendei. Por quê? Eu tenho aquela história, né? Ele tem 26 anos, tem uma namorada que ele coloca que é muito bonita, de 39, que é uma gaúcha, é carioca, ela é gaúcha. Ele fica muito preocupado quando ele vai ter relações sexuais com ela, porque ele é muito mais jovem e ele quer fazer bonito. O que ele faz? 26 anos ele toma Viagra, né? Ele toma Viagra para virar o super-homem. Ele faz bonito com a gaúcha linda de 39 anos. Eu falei para ele, olha só, meu amigo, ela não está se relacionando com você, ela está se relacionando com Viagra. Ela tem que amar você e não o Viagra. Tem uma coisa errada nessa relação. Então, você tem que explicar para ela que você vai ter que parar de tomar Viagra. Que isso não faz bem a você. Você vai ficar dependente do Viagra, você vai ficar tão inseguro, que você vai conseguir ir para a cama com uma mulher se tomar Viagra antes. Não vai fazer sentido nenhum. Você é um jovem de 26 anos, você está saudável, você não tem problema. A relação que é importante. Não só um pênis ereto, uma vagina lubrificada. A relação que é importante. Dizem que o homem tem um brinquedinho de armar. E a mulher tem um brinquedinho de abrir. Às vezes é muito mais difícil armar um brinquedinho do que abrir um brinquedinho. Então, muito mais interessante é a relação. Essa questão de você se relacionar. E essa relação tem que ser baseada em quê? Na paixão? É a paixão? Pesquisa mostra o seguinte, que paixão dura de 6 meses a 3 anos. Se você realizar você basear a sua relação na paixão, você vai durar 3 anos no máximo. Então não é na paixão, é em outra coisa. O grande segredo de uma sexualidade saudável é o afeto. Ou seja, uma relação fundamentada no sentimento, na amizade e no amor. Então a solução não é o Viagra, a solução não é a paixão, a solução é o afeto, é a relação. É isso que traz uma sexualidade saudável. Então, buscar uma relação afetiva estável que promova crescimento espiritual é a melhor coisa. Porque está comprovado que religião faz bem à saúde. Então, pesquisaram nos Estados Unidos pessoas que frequentavam culto religioso, frequentavam 1, 2 ou mais vezes na semana. Então eram praticantes da sua religião. Chegaram à conclusão que essas pessoas viviam de 6 a 14 anos mais do que as pessoas que não faziam nada com relação à sua religião, que não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada. E que essas pessoas eram mais saudáveis e ficavam menos doentes. Então religião faz bem à saúde. Isso está comprovado. Então, ter uma busca espiritual, que essa busca espiritual seja a 2, é muito interessante. Para a relação, inclusive para a relação sexual, para a sexualidade. Então, essa acho que é a grande mensagem desse bate-papo que a gente teve aqui. Então, vou deixar com vocês 3 textos que falam o que a gente falou aqui hoje. Se alguém quiser aprofundar, o Kama Sutra de Richard Burton, que foi aquele que primeiro questionou no século XIX do Kama Sutra e traduziu, tem em português, fácil de encontrar, inclusive edição de bolso, que é baratinha, é 10, 15 reais. O texto Kama Sutra para Mulheres, de Vinod Verma, que é uma médica indiana que também escreveu um bom livro sobre a Ayurveda, vocês podem procurar, e um livro fantástico ali esse ano, chamado Tantra, Sexualidade e Espiritualidade, de George Faulenstein, da editora Nova Era. Falando do verdadeiro Tantra, não do Tantra ocidental, que quer relacionar Tantra com sexualidade ou apenas com sexo. O verdadeiro Tantra promove transcendência, é outra visão. Esse aqui fala do verdadeiro Tantra. Esses 3 livros complementam esse nosso bate-papo aqui hoje. Para finalizar, eu vou indicar para vocês, que acho que meu tempo já acabou, o nosso site, o site da Associação Brasileira da Ayurveda. Vocês podem ir lá e se cadastrar, tem uma parte de cadastro, está reformando o site, tem um novo site esse ano, e o site da Clínica de Ayurveda, ayurveda.com.br, ayurveda.org.br. Seria bom vocês se cadastrarem nos 2 sites, que são malas diretas, newsletters diferentes. Essa aqui a gente manda lá pelo Rio, e essa aqui a gente manda aqui para São Paulo, tá? Eu acho que foi isso. Acabou? Tem?
Não?